Pesquisas em Enfermagem e Nutrição, do podcast Bibliotecando em Enfermagem e Nutrição. Você está ouvindo a terceira temporada da nossa série Trazendo Informações de forma simples e descomplicada, onde conhecemos o que pesquisadoras e pesquisadores dos cursos de nutrição e de enfermagem desenvolveram nos programas de pós-graduação da Unirio. Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast Bibliotecando em Enfermagem e Nutrição. Nesse episódio, com mais uma entrevista. Eu sou a Rosileide Ribeiro e a autora a ser entrevistada dessa vez é a Yara Elizabeth Abizaid. Hoje, falaremos sobre o tema da pesquisa desenvolvida pela Yara e o título da tese é Caracterização Química e Avaliação dos Potenciais Antioxidantes e Antidiabéticos de Plantas do gênero Baccharis. Essa pesquisa de doutorado contou com a orientação do professor Ricardo Felipe Alves Moreira e também com a coorientação da professora Cristiane Barbosa Rocha. Foi juntamente ao programa de pós-graduação em Alimentos e Nutrição. Yara, seja muitíssimo bem-vinda. Olá a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite e espero que vocês gostem, né, um pouquinho da minha pesquisa. Isso aí, já é de muito interesse a tua pesquisa, Yara. A gente já está doido para entender aí como é que ajuda na diabetes. Essa pesquisa ajuda, né, uma doença que acontece aí com tanta frequência na população. Mas vamos lá para as perguntas. Yara, qual é o tema da sua pesquisa? Bom, na minha pesquisa, né, eu trabalhei um pouquinho com plantas do gênero Baccharis, especialmente a carqueja, que é uma planta muito utilizada pela população já há bastante tempo, né? É uma planta aqui nativa do Brasil. E a minha pesquisa foi para avaliar os componentes que a gente tem na planta e se aqueles componentes nessa planta poderia ser utilizada para tratamento da diabetes, né? Como você mencionou, é uma doença que acomete, né, uma quantidade muito grande, né, de pessoas, tem um custo muito alto, né, para o serviço de saúde. Então, o grande objetivo da pesquisa foi esse, né, saber se uma planta que é popularmente utilizada poderia ser utilizada também para esse fim, né, de tratamento da doença. Pois é, você fala, né, dos dados alarmantes, né, da quantidade de pessoas doentes com esse problema, né, e não é só no cenário nacional, mas também internacional, né. Sim, a estimativa é que até 2045, né, uma boa parte da população mundial sofra dessa doença, né. Então, é urgente a gente buscar terapias, a gente buscar tratamentos possíveis, né, para diabetes, né. E por que não pensar em plantas medicinais, em fitoterápicos, né, que já são tradicionalmente usados para tratamento de outras doenças, né? Bom, vamos lá, a gente já até sabe, mas é importante você explicar, né? Para o público leigo, as pessoas que ainda não leram a tua tese, como é que você poderia explicar a importância da sua pesquisa? Bom, a minha pesquisa é importante porque, na verdade, ela abre a possibilidade, né, de utilização de carqueja, né, de uma planta, para o tratamento de uma doença que acomete muita gente, né? Então, a importância é justamente de um potencial tratamento para essa doença, né? Acho que talvez essa seja a grande importância da pesquisa, né? Só para a gente desdobrar um pouquinho também, Yara, a gente está falando de uma doença que é muito comum e ela tem alguns desdobramentos na saúde das pessoas. Você poderia falar quais são os principais problemas de saúde, implicações na saúde das pessoas que a diabetes pode ocasionar? Claro. Como eu falei, é uma doença que acomete uma boa parte da população. E ela é uma doença, primeiramente, ela é caracterizada por um excesso de açúcar no sangue, é uma doença de cunho inflamatório,
mas ela tem vários desdobramentos possíveis, né? Uma série de complicações que podem ser desencadeadas uma vez que o paciente, principalmente, não faz o tratamento adequado. Então, a gente tem algumas outras comorbidades associadas, por exemplo, risco cardiovascular, infarto, AVC, a gente tem também algumas complicações microvasculares, então a gente tem, por exemplo, um desdobramento muito comum da diabetes é a própria cegueira, né? Amputação de membros, enfim. Essas complicações, elas impactam, né, de forma muito significativa a vida do portador, pode comprometer até a sua viabilidade para o trabalho, né? Então, por isso que é importante, é uma doença que ela precisa ser tratada e a gente precisa buscar cada vez mais formas de tratamentos possíveis, né? Porque a doença, ela é uma doença crônica, ela não tem cura, mas ela tem tratamento, né? Se o tratamento for adequado, a pessoa consegue viver tranquilamente, levar uma vida normal e sadia, mas uma vez que o tratamento não é adequado, ou o paciente não tem uma adesão, aí sim as complicações podem aparecer. Né? E as complicações, elas comprometem muito a vida do paciente. Mas voltando a falar da tua pesquisa, né, essa tua experiência aí, que foi uma pesquisa, né, de bancada, né, qual foi a parte mais difícil na elaboração do seu trabalho? A minha pesquisa, como você bem falou, ela foi muito de bancada, né? Porque antes da gente pensar no potencial antidiabético da planta, uma etapa anterior, né, a etapa crucial é caracterizar a planta. E caracterizar a planta é basicamente a gente destrinchar quais são os componentes que aquela planta tem, né? O que tem ali, antes mesmo da gente saber se pode ser aplicado ou não para diabetes. E essa parte, né, da gente realmente traçar o perfil da planta, isso demanda muito tempo. A parte de bancada é muito longa, né? Então, são diferentes técnicas laboratoriais, uso de diferentes equipamentos. Então, essa é uma etapa bastante densa. Talvez esse tenha sido o maior desafio. Porque são muitos experimentos, né? São várias etapas, até chegar realmente a testar o potencial da planta. Tá? Então, essa realmente é o grande desafio. Você estava falando da planta, né, da carqueja. Ela é uma planta de fácil cultivo? Sim, ela é uma planta nativa do Brasil, ela é de fácil cultivo, ela tem uma boa adaptação em diferentes tipos de clima, tá? Então, é uma planta que a gente encontra em diferentes localidades, ela é facilmente encontrada e comercializada, né? Inclusive, a gente vê com muita frequência em feiras, em lojas de produtos naturais. Ela tem um fácil cultivo e uma fácil distribuição também. Bom, e se tratando de pesquisa na área da saúde, e você já falou um pouco sobre isso, mas sempre é bom ressaltar quais são os grupos que podem ser mais beneficiados com os resultados dessa tua densa pesquisa e como? Bom, a diabetes em si é uma doença que acomete diferentes faixas etárias, né? Mas principalmente a gente vê um número maior na população adulta e na população idosa. Então, acho que a minha pesquisa, por ter a proposta de sugerir um novo tratamento, eu acho que beneficiaria principalmente esse grupo, né? A população adulta e idosa que já apresenta, né, a diabetes. Você trata muito bem aí na tua tese sobre isso, mas é bom, assim, de uma maneira assim, para a gente poder entender também como é que as pessoas poderiam usar, né, o chá da carqueja. Existe algum tipo de risco na ingestão, né? E ela tem algum risco de toxicidade ou contraindicação? Qual que seria a quantidade, de modo geral, mais indicada para a população? Bom, em relação ao consumo de chás e de plantas, né, de produtos naturais, é sempre bom ressaltar que não é porque é natural que a gente pode usar em qualquer quantidade, em qualquer concentração, tá? Em relação a uma dosagem limite, a gente não tem isso bem estabelecido. Eu não consigo dizer, um copo por dia é
é o seguro. A gente não tem isso bem definido na literatura, tá? Em relação à toxicidade, até o momento, as pesquisas não apontam nenhum tipo de risco de toxicidade, pelo menos iminente, tá? Mas é o que eu reforço sempre, né? Não é que não tem indícios ainda, mas isso não significa que possa não ter, né? A gente tem que se consumir sempre com moderação, não é porque é natural que a gente pode consumir a quantidade que quiser, tá? E aí, ainda sobre essa faceta do uso, né? A sua pesquisa, ela foi realizada em cobaias de laboratórios. Então, vai uma pergunta da ordem prática mesmo. Como as pessoas poderiam fazer uso do óleo essencial, né, para o tratamento e o controle da diabetes? Na minha pesquisa, eu trabalhei tanto com óleo essencial quanto com chá. O chá é a forma popularmente mais consumida, né? O óleo essencial de carqueja, ele é menos consumido, ele é menos popularizado, né? E uma coisa que eu reforço é que, como não é amplamente consumido, amplamente popularizado, e o meu trabalho foi feito somente com ratos, não foi feito com humanos, a gente precisa ter uma certa cautela, né? Eu não consigo te afirmar qual seria a concentração de óleo essencial para humanos que a gente conseguiria ter os benefícios que a minha pesquisa apontou. Isso seria um desdobramento futuro dessa pesquisa, um teste em humanos, para realmente ver se os achados que a minha pesquisa apontou nos animais também se repete em modelo humano, né? A gente sabe que tem umas diferenças entre modelo animal e modelo humano. Então, nesse momento, eu não conseguiria te dizer, e os achados, né, da literatura ainda são muito inconclusivos em relação a isso. Quanto de óleo essencial poderia ser utilizado para se ter um efeito antidiabético? Isso ainda está muito em etapa inicial de estudo, tá? Em modelo animal, a gente já tem isso bem estabelecido. Agora, em modelo humano, uma pesquisa com humanos demora mais tempo, demanda uma série de outras coisas, isso ainda não está totalmente estabelecido, tá? É aquela coisa da pesquisa, né, Yara? É um pontapé inicial, né? Como você falou, que ainda não tinham sido feitos estudos, né? Você cita isso com essa planta específica, e é um processo, né? Em outra etapa, em outro momento, uma pesquisa com maior responsabilidade no sentido de lidar com humanos, né? É muito bom você salientar isso, né? Esse cuidado de diferenciar que foi uma pesquisa com cobaias e com humanos ainda demanda, né, mais apontamentos. E aí a importância, né, do investimento na pesquisa, né? Do investimento. Você recebeu apoio financeiro, não foi, Yara? Sim, sim. A gente tem sempre os órgãos de fomento, né, parceiros das instituições de pesquisa, né, em contato, em CNPq, por exemplo. Então, o investimento na pesquisa ele é de suma importância, né? Na verdade, a gente não consegue fazer pesquisa no Brasil, nas universidades públicas, se não tiver realmente esse incentivo financeiro, né? Então, é de suma importância para a execução das pesquisas. E, obviamente, uma pesquisa do porte como a minha, né, um projeto de doutorado, ele demanda reagente, demanda estrutura de bancada, de equipamento, que realmente a gente precisa de investimento. Vamos destacar, né, porque não é uma coisa simples, demanda de toda uma estrutura grande, né, Yara? Exato. Mas, ainda falando sobre essa tua experiência da pesquisa, fala pra gente se teve alguma experiência marcante durante ela, que você gostaria de compartilhar com a gente? Bom, eu acho que uma experiência marcante foi a pandemia, porque a minha pesquisa, no período que eu estava desenvolvendo a pesquisa, né, eu estava mais ou menos na metade do meu doutorado e veio a pandemia. Então, assim, e junto com a pandemia, o lockdown, então teve toda uma dificuldade extra em você tocar uma pesquisa que é majoritariamente de bancada, com tudo fechado, no meio de um lockdown. Né? Então, talvez esse tenha sido o grande desafio, né? Passar por uma pandemia, que é algo totalmente inimaginável, durante o processo de doutorado. Né? Acho que esse
foi o grande desafio. E aí, somente com a reabertura, né, quando já teve a vacinação, é que eu, de fato, consegui voltar, consegui terminar o projeto, né? Mas a pandemia, eu acho que foi um marco, assim, no desenvolvimento do doutorado. Bateu um desespero, uma insegurança muito grande, mas eu acho que foi isso. Não, outras pessoas aqui entrevistadas falam com o mesmo relato, né, da experiência com o lockdown e ter que fazer em loco a pesquisa, não é uma pesquisa que você pode fazer de casa, né? Bom, e aí vamos lá, vamos ver como é que você poderia resumir as conclusões de maior destaque da sua pesquisa. Bom, a minha pesquisa, ela apontou, né, alguns componentes importantes, né? Bom, como eu já mencionei, né, eu trabalhei com uma carqueja, tanto óleo essencial quanto chá. E na minha pesquisa eu avaliei o potencial antioxidante e antidiabético dessa planta. Na minha pesquisa foi visto, de fato, um potencial para ser utilizado, né, para tratamento de diabetes. Foi identificado alguns compostos da carqueja que são bastante importantes, que têm potencial médico de utilização. Então, foi uma conclusão bem positiva, mas lembrando que, na verdade, isso é só um pontapé inicial. Precisam ser feitos mais estudos mais prolongados, estudos com maior quantidade de animais, estudos em humanos, para que a gente consiga, de fato, assegurar, com certeza e com total responsabilidade, que, de fato, essa planta poderia ser utilizada para tratamento de diabetes, né? Mas os achados foram bem positivos e apontam para isso. E a gente torce que tenham mais pesquisas e que continue apontando para isso, né? Porque, como você falou, é muito na sua tese você diz que com dados, né, o quanto é custoso para a saúde pública lidar, né, com o tratamento de tantas pessoas com esse problema e como é caro mesmo, né, para as pessoas manterem os tratamentos, havendo a possibilidade de um recurso natural, é tudo de bom, né? Tudo que a gente precisa. Sim. Sim. E agora, Yara, quais são as experiências que você teve e que, a partir dela, você poderia dar um conselho para quem está nessa fase da pesquisa, nessa fase de escrita, preparação, quem está no doutorado, quem está no mestrado, ou mesmo na graduação, o que você daria como conselho para essas pessoas? Eu acho que pesquisa, sobretudo, é resiliência, né? Nem sempre vai ser fácil. Nas instituições públicas a gente lida com uma série de fatores, então muitas vezes o recurso é escasso, muitas vezes conciliar com outras atividades é difícil, mas é muito bacana, né, você pensar, ter esse pensamento científico, você construir um trabalho, é algo muito, muito recompensador ao final. Então acho que a minha dica, né, para quem está começando, ou para quem está no mestrado, no doutorado, resistam, porque nem sempre vai ser fácil, mas no final vale a pena. Vale a pena, realmente, você vê o trabalho pronto, você vê que o seu trabalho, de certa forma, dá retorno à sociedade, é realmente magnífico, né? É tudo de bom, né? Depois que a gente vê as pessoas valorizando o resultado da pesquisa. Exato. Faz tudo valer a pena. Faz tudo valer a pena. Todo sacrifício. Sim, porque é sacrificante, eu não vou mentir, é sacrificante, é exaustivo, mas é isso, assim, eu acho que faz parte do processo, e se você não está sentindo isso, você está fazendo pesquisa errada, mas no final é muito recompensador, você vê que o seu trabalho está retornando para a sociedade, que você fez algo importante, né? Algo que vai impactar de alguma forma. Porque a gente também tem falado em algumas entrevistas sobre a devolução para a sociedade, né, Yara, dos recursos que são empregados nas universidades públicas, como que vale a pena e é bacana quando a gente vê que isso pode reverter em melhorias para a sociedade.
vale a pena, né? Você tem alguma informação a mais que você gostaria de falar? Alguma coisa a mais? Eu acho que. Não, eu acho que só um adendo que eu faço, né, é que precisa de fato de mais investimentos, né, nas universidades. Eu acho que isso é sempre importante ressaltar. Né? Então as instituições de fomento à pesquisa, né, é sempre importante a gente contar com essas instituições. Né? Então, acho que sem investimento, na verdade, não se faz pesquisa. Então, é sempre bom a gente ressaltar essa importância dessas instituições. É isso aí. Agradecemos muito, Yara, pela sua participação. Você está dispondo de um tempinho aqui para falar para a gente sobre a tua tese e, de certa maneira, também instigando outras pessoas a continuar com esse tema, com essa pesquisa. E, sem dúvidas, essas palavras aí de otimismo para quem está pesquisando vale muito a pena. Às vezes ajuda quem está nessa etapa e tal, de repente está pensando em desistir, né? E quando vocês mostram aqui no podcast que vocês venceram essa dificuldade da pesquisa e chegaram até aqui, é um estímulo, né? É uma maneira de mostrar que vale a pena. E é só ter perseverança que consegue concluir, sim, né? Sim. Agradeço muito, Yara, pela tua presença, tá? Muito obrigada pelo convite, fiquei muito feliz em participar. É isso aí. Consulte a tese da Yara Elizabeth Abzaid. Acesse o texto completo no repositório institucional da Unirio. A referência e o link de acesso estão na descrição deste vídeo. Obrigada, Yara! Obrigada. Esse foi mais um episódio da terceira temporada da série Pesquisas em Enfermagem e Nutrição, do podcast Bibliotecando Enfermagem e Nutrição. Com a presença da Yara, nós tivemos o 9º episódio. Se você gostou desse vídeo, acione o botão de joinha. Também pode comentar alguma impressão sobre o que você ouviu nesse diálogo e sinta-se à vontade para compartilhar com quem você gostar e também para se inscrever no canal Bicem Unirio e nas demais redes sociais da biblioteca. Obrigada por nos ouvir.